Mateus capítulo 6, versículo 19, diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros do céu, onde traça e a ferrugem não destrói, e os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Talvez você me diga: pastor, esse versículo não fala nada de dinheiro, esse versículo não fala nada de dízimo, mas esse versículo fala da sua prioridade. Esse versículo fala da onde você coloca o seu coração, aonde você coloca a sua vida, aonde você entrega a sua vida. E Jesus termina: onde estiver o tesouro, o teu tesouro, isso é, aquilo que tem de maior valor para a sua vida, aí também estará o seu coração. Antes, ele fala a respeito de acumular coisas terrenas. Não significa que Jesus estava dizendo: não tenha uma reserva, não tenha isso, não se preocupe com o emprego, não se preocupe com o salário. Não, Jesus não está falando isso. Jesus está dizendo: olha, cuidado, porque se o seu coração estiver nas coisas terrenas, você será levado a acumular coisas terrenas. E essas coisas terrenas, a traça, a ferrugem vai corroer. Mas quando nós priorizamos o reino de Deus, aí nós estamos com o nosso coração voltado para o que Deus está querendo. Ali a traça e a ferrugem não pode estar nos atrapalhando, nos acometendo, nos adoecendo. Nós temos falado, e domingo passado nós falamos, que a igreja profética, ela é segundo o coração de Deus. Todos nós, neste momento, temos o nosso coração batendo. Mas nós funcionamos, nós respondemos às batidas do nosso coração. E é interessante que nós começamos a nos adaptar. Durante muito tempo, eu estava com um problema que a minha frequência cardíaca era muito alta mesmo. E com medicamentos, veja, de 110, 120, 140 por minuto, eu era sempre multado. De repente, ela começou a 56, teve dia que chegou a 48. Que coisa boa. A gente fica tranquilo, ele batendo só tão. E eu conversando com o cardiologista, ele disse: você sabia que os atletas, eles têm uma frequência cardíaca baixa? E eu disse: opa, eu sou um atleta de Cristo, Eu sou um atleta. Claro que isso é a base de medicamento, mas quanto mais atividade você faz, a sua frequência cardíaca tende a não aumentar muito quando você faz as atividades. Por isso que os jogadores, os atletas, eles correm e quando não fica 200 batimentos por minuto, 180, eles chegam ao máximo porque eles começam a funcionar segundo o seu coração. A igreja que funciona segundo o coração, ela tem que ir no ritmo que bate o coração de Deus. Se o coração de Deus bate de um ritmo, a igreja tem que bater no mesmo ritmo. E esse bater significa sentimentos, visão, pensamentos, vontades, propósitos, caráter. Isto é, ela passa a ser conforme o coração de Deus. E para esse funcionamento, para que funcione bem, nós temos que estar comprometidos com Deus. Por isso que nós somos tratados no nosso coração. Se eu deixar de tomar os medicamentos, às vezes eu digo assim: não vou tomar isso não, gastar dinheiro com remédio, eu prefiro gastar dinheiro com uma picanha. Quem gosta de gastar dinheiro com remédio? Horrível. Eu fico pedindo amostra, mas os caras que só me dão amostra para remédio de estômago. E eu falei assim: vocês estão querendo que eu tenha um problema no estômago para eu tomar o remédio de vocês? Porque são caros.
Mas quando eu paro de tomar, a frequência aumenta. E na nossa vida espiritual, quando eu paro de ser tratado por Deus, a minha frequência sai do ritmo que Deus está querendo. Ou se seja mais lento ou mais rápido, ou se seja dentro do contexto do que Ele quer, mas eu começo a funcionar num ritmo diferente. Então, eu preciso, para que eu funcione, eu preciso ser um cristão comprometido com a oração. Deus tem nos ensinado a nos comprometermos com a oração. Nós temos aprendido isto. E mais de um ano que nós estamos mantendo a nossa semana de oração para nós mantermos o nosso compromisso. Porque muitas das vezes as nossas orações são rápidas na nossa casa. E nós precisamos gastar um tempo mais de oração, de maneira específica, aperfeiçoar a nossa oração para com Deus. De jejum, esse ano nós começamos a convidar você não é obrigado, mas no dia 9 de fevereiro, nós conclamamos que você venha em jejum. Se você disser assim, eu não posso ficar em jejum, tudo bem, eu não vou entrar em detalhes, mas nós precisamos nos esforçar para nos dedicar em jejum, no conhecimento bíblico, em estudar a palavra de Deus, para ser tratado no nosso coração. Então eu tenho que aprender como Deus funciona, para que eu funcione como Ele quer, consagrar a minha vida, consagrar o meu ser, consagrar os meus pensamentos, consagrar as minhas vontades. Nós somos tentados nas nossas vontades, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, na maneira de nós agirmos. Somos tentados a muitas coisas todos os dias. Estávamos falando quinta-feira, num terreno árido, as brechas se abrem. E quando se abre, o que acontece? Influências malignas começam a penetrar. Por isso que precisamos ser regados com a palavra, regados com o Espírito Santo todos os dias, para que não haja aridez, para que sejamos um solo fértil para aquilo que Ele está falando para a gente. Mas essa consagração também precisa ser na nossa área financeira. A minha vida financeira precisa ser consagrada ao Senhor. Talvez você tenha consagrado o seu casamento, consagrado os seus filhos, talvez você, quando comprou o seu carro, você consagrou o seu carro, talvez você consagrou a sua casa, mas e sua vida financeira? A vida financeira precisa ser separada para Deus, porque a nossa vida financeira fala de maneira clara, A nossa vida financeira faz parte da nossa vida espiritual. Eu falei para vocês, Paulo disse, como que as pessoas vão ouvir se as pessoas não foram enviadas? Enviar envolve formação. Temos que formar pessoas, temos que dar conhecimento bíblico, buscar em Deus para que você seja orientado, formado, para que seja enviado, talvez enviado ao seu vizinho. Ontem eu conheci um vizinho lá no prédio. Eu estava descendo, ele entrou no elevador e a esposa, olá, bom dia, tudo bem? Agradável? Tudo bem. O senhor mora há quanto tempo aqui? 14 anos. Ué, eu moro há 20, eu nunca te vi. E eu fiquei assim, como é que pode, né? 20 anos num prédio, a gente tinha uns 14 anos por aí, não é isso? E nós não nos conhecíamos. E às vezes nós queremos ser enviados para bem longe, e existem pessoas ao nosso redor que precisam ouvir a palavra de Deus. Aqui, o enviar envolve treinamento, maneira de como comunicar o Evangelho. Nós não estamos falando de, porque agora temos que ter as técnicas ultramodernas de comunicação. Não. Todas as técnicas de comunicação, elas se fundamentam na maneira que Jesus se comunicava com os seus discípulos. Os equipamentos, a tecnologia pode ter mudado,
Mas a base da comunicação, já existiu na face da terra alguém que comunicasse melhor do que Jesus? E não tinha toda essa tecnologia? Que passando numa aldeia, passando num caminho, via uma árvore, via uma situação e ensinava a palavra? E hoje nós precisamos de tantas coisas para comunicar. Então nós temos que ensinar como comunicar o Evangelho, ou se com uma alta tecnologia ou não. Se vamos falar numa região mais remota, ou se vamos falar para um número grande de pessoas. Fazer chegar a palavra a alguém. Pessoas pediram o livro e a gente enviou gratuitamente. Então veja, a igreja, ela tem que ter saúde financeira. Por isso que Paulo diz que a igreja tem que estar preocupada em enviar. Tem que ter pessoas que desenvolvam as suas habilidades. Mas às vezes as pessoas dizem assim, eu só vou dar as minhas habilidades. Não, mas também os recursos que Deus te dá por causa das suas habilidades. E tudo isso, para te dizer de uma maneira simples, tudo isso exige dinheiro. Tudo isso, para que a igreja funcione, precisa de dinheiro. Talvez você não se preocupe se as luzes estão acesas, às vezes se preocupa porque está queimada uma lâmpada, porque uma coisa não está funcionando, mas não se preocupa, porque está tudo. Eu entro e saio, e como disse o pastor Juan Balistreri uma vez aqui, nada é de graça. Nós não cobramos, mas nada aqui é de graça. Tudo tem um custo, e esse custo precisa ser mantido aquelas pessoas que estão comprometidas com Deus. Infelizmente, o que temos visto são escândalos em meio à igreja envolvendo finanças. Não apenas na política, na vida profissional, nos produtos, mas infelizmente em meio à igreja, existem realmente os escândalos financeiros. Explorar a fé tem sido um dos maiores negócios dos nossos dias. Eu me lembro há muito tempo, em que a Igreja Universal lotou o Maracanã e tinha as ofertas recolhidas em sacos. Um amigo meu que é médico chegou para mim, zombando, e disse, aí, você entra como pastor e eu entro como a pessoa da logística e vamos ficar ricos. E muitas pessoas estão pensando no Evangelho como seu meio de vida. Não que seja errado um pastor ter o seu salário, mas a motivação não pode ser essa. Amém? Eu posso chegar aqui para vocês e dizer, olha, parei de trabalhar, vocês vão ter que pagar o meu salário, mas eu não posso ter a motivação de ter uma igreja para ter um salário. Tem um pastor da Igreja Nova Vida que uma vez, em meio ao presbitério, perguntou, o que você estaria fazendo hoje se você não fosse o pastor? Sabe por que ele perguntou isso? Porque muitas pessoas querem ser pastores, querem ser líderes, para ter um meio de vida. E essa é não todas, mas uma das motivações das pessoas abrirem igreja. Então nós vemos que a fé tem sido um grande negócio. E não só na igreja evangélica, na igreja católica. Você vem aqui e apresenta seu filho, nada é cobrado. Mas quando se batiza uma criança na igreja católica, tem taxa. Os nossos casais da igreja, os jovens que se casam, nada é cobrado. Mas lá é cobrado. As coisas são cobradas. No espiritismo, no candomblé, na umbanda, as coisas são cobradas. Nessas seitas que existem por aí, você percebe que sempre começam a acontecer escândalos financeiros. E por causa disto,
As pessoas, elas começam a deixar de lado essa parte financeira, achando que isto é algo maligno, que é algo do diabo. Dinheiro não é algo do diabo. Se você acha que dinheiro é algo do diabo, pega tudo e me dá. Não fica com você. Dinheiro é uma bênção de Deus na nossa vida. Amém? Dinheiro é uma bênção de Deus, mas ele pode se tornar uma maldição. Por quê? Porque as pessoas estão carentes, elas necessitam de crer em alguma coisa. Elas necessitam ter o seu Deus. Elas necessitam ter uma palavra que os conforte, que os anime. Então, o que vai fazer? Procurar, e pessoas exploram essa situação para que elas deem recursos. Então, nós temos que, primeiro, não apagarmos o nosso amor para com Deus em relação às nossas finanças. E segundo, entendermos, tratados por Deus, que devemos investir aonde Deus estará sendo glorificado, aonde as motivações sejam corretas. Atos capítulo 8, versículo 8, conta a narrativa de um homem chamado Simão. Um homem chamado Simão, que vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. E ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples aos mais ricos, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele. E o próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E quando estes, ao chegarem, oraram para que ele recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. A atitude de Simão, que creu, que foi batizado, que viu os milagres que aconteciam através da vida de Filipe, que viu as pessoas serem cheias do Espírito Santo quando Pedro e João impuseram as mãos, disse: eu também quero este poder, e ofereceu dinheiro para que ele também fizesse a mesma coisa, para que ele impusesse as mãos nas pessoas e também o mesmo acontecesse. Pedro respondeu: pereça você com o seu dinheiro, você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês por mim, para que não me aconteça nada do que vocês estão me dizendo. Esse texto, ele mostra e relaciona a exploração da fé com as heresias. O cuidado que nós temos que ter, o uso do nosso dinheiro, do dinheiro que Deus nos deu, que Deus nos abençoou, ele tem que ser
de uma maneira que seja agradável a Deus. E o que nós vemos nos nossos dias é que heresias e heresias estão sendo colocadas dentro do Evangelho. E essas heresias, para serem mantidas, fazem com que as pessoas deem dinheiro. Então mostra esse texto a exploração da fé com a base de heresias. Simão não era apenas um mágico, era alguém que já estava presente no início da igreja primitiva. Simão já estava presente. Simão não aparece em cena dentro da igreja somente aqui. Simão já fazia parte. Ele já tinha se envolvido com os cristãos da primeira igreja. Ele era uma pessoa que liderava o gnosticismo, uma heresia. E as suas mágicas, as suas palavras, que faziam com que Samaria pudesse se render aos seus pés, eram princípios que eram contra os princípios estabelecidos por Deus. Foi alguém que ouviu, porque os gnósticos já existiam, mas ele começou a propagar algo fora do que Deus estava querendo que fosse propagado. O que mais nós vemos hoje são pessoas que interpretam a Bíblia e de uma maneira herética elas chegam e vão impor para as pessoas estão carentes, famintas, elas ouvem e elas acreditam. Veja, quando você ouve absurdos e absurdos na televisão, nas mídias, que agora você não precisa ter programa de televisão, nos podcasts, você pode ver isso aí em Facebook e tantas outras coisas, você fica horrorizado, mas se você for ver, existem muitas pessoas seguindo. E essas pessoas são financiadas, e são, vamos dizer assim, os anticristos. Os anticristos. Quando nós somos contra aquilo que Cristo falou, nós somos anticristo. E nós devemos ter esse cuidado. E Simão liderava essa seita pseudo-cristã. E escritores se referem a Simão como perseguidor dos apóstolos. E essa perseguição foi muito mais intensa depois da revelação e da repreensão que Pedro deu a ele. Ele se tornou um perseguidor feroz, defendendo os princípios contra Deus. Propagava e ensinava o falso conhecimento. Gnosticismo enfatiza a obtenção do conhecimento secreto de Deus por meios esotéricos. Criava amplas filosofias. Tentou imitar a ressurreição de Cristo como um pretenso redentor. Veja que nós vemos o que aconteceu naquela época, como nos nossos dias, quantos homens, líderes, estão se levantando como pretensos redentores, como os enviados de Deus. O que Deus nos fala, meus irmãos, não fala só a mim. Deus está falando em toda a terra. Eu não sou nada mais do que uma pessoa usada por Deus, e você também. Eu tive uma revelação de Deus que vai mudar o mundo. Você teve, e se foi uma revelação de Deus, saiba que muitas e muitas e muitas outras pessoas também tiveram para que o mundo fosse mudado. Tentou fazer as coisas que Cristo fazia, até que aí esses milagres fracassaram, e ele foi repreendido por Pedro. Porque as coisas de Deus não são compradas com dinheiro. Entenda isso. As coisas de Deus não são compradas com dinheiro. Quando a gente começa a falar em saúde financeira,
Talvez dá a impressão, vai começar a falar em dar, dar, dar. Nós estamos falando, cuidado da maneira que você dá, porque as bênçãos de Deus não estão à venda. Amém? Você não entrou aqui e na prateleira tem cura, libertação, solução com o marido, solução com a esposa, solução com o filho, kits, que você com a sua oferta, com o seu dízimo, até alega. Eu sou fiel no dízimo, sou fiel na oferta, eu tenho direito. Não temos o direito. Deus suprirá as nossas necessidades de acordo com os seus princípios e a vontade dele, e não apenas a nossa. Amém? O que nós temos visto nos dias de hoje é que muitos, como Simão, usam as suas ideias, as suas doutrinas e querem, também muitos como Simão, comprar a unção, comprar as bênçãos de Deus com dinheiro. O poder do Espírito Santo não está à venda. Ele dá gratuitamente. A graça do Senhor manifesta a presença do Espírito de Deus em nossa vida, na vida daqueles que creem nele. Por que eu estou enfatizando isso tudo para você? Para que você entenda que o problema de falsas doutrinas, envolvendo com recursos humanos, explorando a fé das pessoas, já vem de tempos passados. Isso tem feito com que o dinheiro seja visto de uma maneira incorreta. Tem pessoas que chegam e dizem, eu falei na hora dos dízimos, eu não vou dar o meu dízimo na igreja, vou comprar cesta básica. Eu não vou dar o meu dízimo na igreja, vou mandar para o orfanato. Eu não vou dar para a minha oferta na igreja, eu já dou direto. Ajude, compartilhe com os necessitados. Mas lembre-se que dízimos e ofertas precisam ser trazidos à casa do Senhor. Não para comprar. E não é porque, vamos dar o dízimo e lá em casa vai ficar tudo bem. De jeito nenhum. Quantas vezes eu tenho certeza que eu e você, nós já passamos momentos de fidelidade com Deus e na mesma fase da fidelidade com Deus, momento de escassez, momentos de dificuldade, e que fomos até tentados a perguntar, por que Deus? Se tenho procurado ser fiel a Ti. E Deus diz para a gente, olha, não se meta nisso, porque eu estou cuidando da sua vida, muito mais do que você pensa, muito mais do que dinheiro, eu estou amadurecendo a sua vida. Deus não é uma marca para ser vendida. Jesus não é uma marca para ser vendida. Por isso que eu estou falando, a igreja tem que ter saúde financeira, ter uma compreensão correta do que significa dinheiro para a igreja. Não é uma marca, nós não estamos aqui vendendo a marca Jesus. Realmente é difícil de entender que nos últimos dias, em que a palavra de Deus tem que ser pregada cada vez mais e mais, que as pessoas têm que ouvirem o Evangelho cada vez mais e mais. Você concorda comigo? Porque Jesus está para vir. Lembre-se da ceia de domingo passado. Olhe para trás, olhe para frente. Jesus está prestes para vir. Jesus não é marca para ser vendida. Você que entrou aqui hoje, não tente comprar as bênçãos de Deus. Deus tem bênçãos para a sua vida. Você não precisa comprar. As bênçãos de Deus não estão à venda. Você ofertou porque você ama. Você é fiel no seu dízimo porque você ama a Deus e quer viver com integridade para Deus. Independente se o seu negócio for bem, independentemente se você tiver solução financeira, independentemente se você vai ter aumento ou não, nós falamos, olha, não importa as circunstâncias, eu vou te louvar, eu vou te exaltar, eu vou te glorificar. Desde que inventaram o dinheiro, trocaram a mensagem do amor de Deus, seja dinheiro em nota, em moedas, em barra de ouro, em bens, de qualquer maneira, mas desde que inventaram, trocaram a mensagem do Evangelho. E hoje,
as pessoas vivem em função do dinheiro para satisfazer a sua vida, não apenas física, mas também espiritual. Lucas capítulo 8, versículo 1 a 3 diz assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados. Jesus passava pelas cidades entregar a encomenda que Deus lhe confiara, as boas novas do Evangelho. Deus te deu uma encomenda para ser entregue a pessoas, as boas novas do Evangelho. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. O que temos feito com os bens que Deus tem nos dado? Tentado comprar os prazeres da vida, tentado comprar as bênçãos de Deus, porque muitas das vezes nós achamos que um prazer, alguma coisa boa é uma bênção de Deus, mas muitas coisas boas não são bênçãos de Deus. Aonde nós temos investido dinheiro? Investido nos Simãos da vida, que com suas heresias estão propagando o anticristo, o anti-evangelho, ou nós estamos investindo no reino de Jesus, para que as boas novas sejam anunciadas? Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Sustentaram os discípulos, sustentaram Jesus, sustentaram o ministério. Jesus tinha que comer, Jesus tinha que almoçar, Jesus tinha que jantar, Jesus tinha que tomar o seu café da manhã, Jesus tinha que ter roupa, os seus discípulos também. E é interessante que como que o dinheiro está envolvido no ministério de Jesus. Quando Jesus Cristo acabou de pregar, e eu fico imaginando isto aqui assim, Jesus acabou de pregar, a multidão com fome, e Jesus chega para os seus discípulos e diz o quê? Dá-lhes de comer. E eles ficaram apavorados. Como que nós vamos dar de comer? Primeiro, os mercados já fecharam. E depois chega um e diz assim, 200 denários não dá para comprar comida para essa gente toda. E quando eu estava relendo esse texto essa semana, eu fiquei pensando assim, por que falaram 200 denários? Porque com certeza, dentro do caixa do ministério de Jesus, tinha 200 denários. E eles pensaram, com o que nós temos, nós não conseguimos comprar comida para essas pessoas todas. No ministério de Jesus sempre dinheiro esteve envolvido. Mas dinheiro nunca foi o problema. 200 denários hoje seriam 200 dias de trabalho. Salário mínimo acho que está 1.036 ou 1.039, vezes 36, 37 reais, 6 mil a 7 mil reais, que seria, vamos dizer assim, o caixa. Não daria? 7 mil reais dá para alimentar 5 mil pessoas? Não tem como. E Jesus disse, olha, dinheiro é importante dentro do meu ministério, mas o muito mais importante é o milagre que eu posso fazer independente do dinheiro que se tem. Independentemente. Nós precisamos entender que Deus não quer e nunca deixará de realizar um milagre em sua vida, porque você não deu uma oferta, porque você não se comprometeu financeiramente. Nunca. Porque Deus não é mesquinho. Nós somos mesquinhos. Nós somos mesquinhos. Às vezes surge um recurso e a primeira coisa que a gente pensa não é dizimar ao Senhor. Não estou dizendo de você. Ontem eu estava andando na rua e antes de sair eu falei assim, puxa vida, eu quase não ando na rua e vou levar um cartão lá de um banco que eu nem uso. Vou ver se tem lá R$100.
quando eu passei, tinha o dinheiro. Eu falei, mas como? Sabe aqueles convênios que nunca pagam? E pagaram. E a primeira coisa que vem ao pensamento, algumas coisas já se podem pagar esse mês. Mas a gente tem que chegar e dizer assim, não, mas o primeiro tem que ser do Senhor Jesus Cristo. Não é para que eu seja abençoado, é porque o primeiro tem que ser dele. Não é para que a gente compre uma bênção, compre uma cura, é porque o primeiro tem que ser dele. Jesus vê o quanto nós oferecemos. Jesus vê. No texto diz que Jesus estava na sinagoga e alguém chegava e abria sua bolsa e botava várias moedas no gasofilaço. E Jesus lá sentado. E depois chega uma viúva e coloca suas 2 moedas. Jesus viu que um deu muito e que um deu pouco. Se nós trouxéssemos isso para os dias de hoje, Jesus sabe quanto nós demos. Porque nós mesmos dizemos para todo mundo que Jesus sabe de todas as coisas. Não é verdade? Nós dizemos para os outros, olha, Jesus sabe de todas as coisas. Mas Jesus sabe muito mais do que o que nós demos, do valor que nós demos. Jesus sabe da motivação do nosso coração. Jesus sabe o porquê. Quando aquela mulher chega, e está lá em Lucas capítulo 21, Jesus viu algumas pessoas ricas colocando suas ofertas na caixa de contribuições do templo, viu também uma viúva pobre colocando lá 2 moedas pequenas. Então disse, digo a verdade a vocês, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros, mas como? 2 moedas pequenas, enquanto outros deram moedas de outros valores. Todos os outros fizeram as suas ofertas dando o que tinha sobrado do seu dinheiro. Ela, porém, na sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Jesus vê o quanto damos. Jesus vê as nossas motivações. E isso não é só em recursos financeiros. Nas habilidades que manifestamos, nos nossos serviços na igreja, no nosso dia a dia. Jesus vê o que nós fazemos e quais são as motivações, quais são as intenções, quais são as disposições. Por que Simão queria dar dinheiro? Simão queria dar dinheiro para receber poder, para continuar fazendo o que ele gostaria de fazer. E Pedro disse, você não tem parte nesse ministério. Jesus vê as nossas disposições. E ele disse, na sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Você acha que esta mulher foi para casa empobrecida? Você acha que essa mulher foi para casa e morreu de fome? Você acha que essa mulher foi e ficou na rua pedindo esmolas? Jamais. Porque as nossas intenções, quando são as intenções de Deus, Deus faz com que as janelas dos céus, as comportas dos céus sejam abertas sobre as nossas vidas. Tenha motivações corretas no uso do seu dinheiro. No uso do dinheiro que Deus coloca na sua mão. O desejo de Deus é que eu e você sejamos prosperados. Deus quer que você prospere. Deus quer que você prospere. Mas sabe quem são os prosperados? Os que trabalham. Eu conversava ontem, sexta-feira, com os amigos, e eles estavam falando de pessoas que procuram emprego, que Deus providenciará. Estava falando, ele estava dizendo, minha família é muito religiosa, muitos crentes, ele disse assim, muitos fanáticos, e disse assim, não, eu estou orando e Deus vai me mandar um emprego. E ele diz, filho,
vai pegar o jornal, vai para a internet, vai mandar currículo, vai bater na porta, que vai ver que Deus já mandou, só que você não encontrou. Deus já abriu a porta, só que você ainda não viu. Então Deus deseja que eu e você sejamos prosperados. Então, que a gente seja prosperado, para que tenhamos motivações corretas, entendendo que a igreja profética, ela tem saúde financeira. Amém?